Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Eli Carlos falando do meu, do seu, do nosso Pode Correr, o podcast 100% paraibano sobre corrida de ruas e outros assuntos relacionados a esse mundo fantástico das corridas, como eu falei, tá? Lembrando a vocês que nós estamos hoje aqui no nosso Zang Studio, o nosso patrocinador master, Zang também que tem um podcast que é o Zang Box, tá? Eu vou botar aí, vai botar aí o jabazinho, né? Tem que botar, né, Zang? E pedindo a vocês que antes de começar o nosso podcast, apresentar nosso convidado de hoje, que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, né, Zang? Eu já lembrei. E ative o sininho aí para as notificações. Aí também lembrar do pessoal que nos apoiam, como a Race 83, a TR Crono, a Pace 4 Estruturas e a Divina Terra. E hoje, pessoal, com um convidado aqui muito especial. Há muito tempo que eu queria trazer ele aqui. E hoje a gente conseguiu. O cara agora é ciclista, tá? Ele é ciclista e está com um projeto aí que mais à frente nós vamos falar sobre isso. Hoje com vocês aqui o grande, o inoxidável Zeca Florentino, vulgo Zeculino. Zeca, é uma satisfação enorme ter você aqui no Pode Correr. E se apresenta pro pessoal. Quem é Zeca? Olá, pessoal. Boa noite. Obrigado, Eli Carlos e Zang aí pelo convite. Estamos aqui à inteira disposição para falar um pouco sobre nossa história, tanto pessoal como através da assessoria que a gente, nesse mês de fevereiro agora, que se aproxima, a gente vai estar completando 17 anos, né, de fundação. Então, para quem não me conhece, me chamo Zeca Florentino, né, sou professor de Educação Física, tenho especialização em Fisiologia do Exercício, mestrado em Ciência da Motricidade Humana, e desde garoto, desde os 10 anos, eu iniciei na prática da atividade física. Ainda no colégio, logicamente, né, nas aulas de Educação Física, mas ali eu comecei a treinar basquete. Do basquete, lá para os 11 anos, por aí, eu fui para natação, fiquei um aninho lá, até uns 12 anos de idade. Mas era com o Pablo? Era com o Pablo ou não? Não. Assim, sempre sem iniciativa nenhuma, foi por iniciativa própria, né? Não teve ninguém me empurrando para conhecer o esporte, como é que é? Eu fui fazendo porque gostava da educação física, etc. Então, parti para querer fazer uma escolinha de determinado esporte. Então, comecei com basquete, passei um ano, depois um ano, aí eu fui para natação do Clube Cabranco, na escolinha também, depois passei para pré-equipe, depois para equipe, mas também não demorei muito, fiquei, eu acho que um ano e meio no máximo. De lá mesmo, no Cabranco, eu fui para o futebol de salão e para o campo. Aí fiquei lá acho que mais uns 2 anos, por aí, e jogando futebol com os amigos, com pelada de bairro, né, campinho de areia e tal. Aí de lá, eu voltei para o basquete. Por quê? Já na faixa de 15 anos de idade, eu saí do colégio Pio Décio, que eu estudei a vida toda, e fui para o colégio Águia, na época, que depois foi comprado pelo colégio João Paulo II, que ficava ali vizinho aos Pio XII, antigo Pio XII, né? Que não existe mais. E esse colégio Águia, ele tinha uma coisa que era especial. Ele investia muito no esporte, dava bolsa para os atletas, né, para participar. Então tinha um time em tudo quanto é modalidade muito forte. E os jogos aqui em João Pessoa tinham uma peculiaridade bastante interessante, porque existia um envolvimento muito grande dos colégios. Por exemplo, nos jogos escolares, tinha jogos escolares, jogos da primavera. E nos jogos escolares... Tem os jogos da primavera, João Pessoa, não é isso? E aí, o colégio, por exemplo, você tinha 3, em vez de 5 aulas, só tinha 3 aulas. O diretor dispensava para que os alunos fossem lá torcer. Então era fantástico. Às vezes o colégio dava ônibus para levar a galera para a Vila Olímpica, que era DED, que chamava antes, ou para Graça, onde tinha o futebol, enfim. Era para o Astreia, onde eram as competições de natação. Então era fantástico o envolvimento. Aí aquilo, quando eu cheguei no colégio Águia, para fazer o antigo científico, né, que agora é ensino médio, logo no primeiro mês, um outro aluno lá me convidou para ir, porque tinha uma estatura considerada elevada para o padrão, né, assim, da galera.
E aí ele me chamou, me convidou, vamos treinar basquete aqui no colégio e tal. Eu fui. E aí gostei, comecei a treinar em agosto, né? Quer dizer, eu entrei no colégio, sei lá, em março, em agosto comecei a treinar. Aí em outubro teve os jogos. E aí, na época, o treinador da seleção paraibana, que ia fazer a seleção paraibana para treinar para o Jebs, que era Totonho, que morreu num acidente de carro e tal. E ele selecionou os atletas e eu fui selecionado para treinar pela seleção. Paraibana. Eram 12. E aí a gente começou a treinar. E nesse treinamento, a gente tinha... era muito exaustivo, porque a gente ia para o colégio 7 horas da manhã até meio-dia e 2 da tarde ia para o Cabo Branco ou para o DED treinar com bola, o basquete das 2 às 5. E à noite ia para a Vila Olímpica, lá para o DED, correr 10 quilômetros na pista. Isso era todo santo dia. Então foi que a gente acabou desenvolvendo uma resistência absurda, né? E eu acabei me destacando nessa corrida e fui o segundo melhor. Dentre os 12 da seleção, eu era o segundo melhor. Só pedia para Renan, que Renan depois foi para o NPOR, e aí passou um tempão lá, competiu com o Joaquim Cruz, inclusive, nos Jogos Militares e tal, e só perdeu para Joaquim Cruz nos 800 metros, sabe? E dali, eu fui para o atletismo. E eu para o treinador Ronaldo, que hoje está aqui de volta, na Paraíba, ele me colocou para correr 800 metros. Então, do basquete ali, do treinamento do basquete, tu identificou que tu tinha um viés para atletismo. Eu comecei a gostar de corrida, e aí eu me inscrevia nas provas, nas corridas de rua que tinha em João Pessoa, eram muito poucas mesmo, mas eram as corridinhas de 5, 10 quilômetros, não tinha mais do que isso, e aí eu ia lá, né? Eu me lembro que teve uma de 10 quilômetros lá no Jaguaribe, só dentro de Jaguaribe, rodando lá, e eu acho que tinha uns 100 atletas, 120, só que naquela época eram atletas mesmo, eram os canela fina, não tinha seca. Ninguém corria não, era mais os canela seca, quem gostava mesmo de correr. E ali eu digo, eu vou usar uma estratégia diferente. Não tinha treinador, não tinha nada, né? Antes mesmo de ir para o atletismo. Aí eu largava atrás na imaginação que o povo vai cansar e eu vou chegar, recuperar. Só que o povo não cansava e eu não chegava nunca, né? Chegava nunca. Mas, bom, agora eu vou. E tinha uma referência, que na época era Pereirinha, que era o melhor corredor aqui na época. E aí eu digo, não, vou encostar lá em Pereirinha para ver, na largada, para ver se eu consigo, pelo menos, ter ele ao meu alcance, né? De visão. Aí pronto, largou, todo mundo marcou o cronômetro, chinelou 10 km lá dentro. E eu fiquei vendo Pereirinha lá na frente, e eu cheguei em 4º lugar nessa prova. Não, em 4º lugar no geral. No geral. Só era premiado os 3 primeiros. Recebia. Foi João Batista Eugênio que deu o troféuzinho, a medalha, não lembro. Os 3 eu fiquei lá, né? Mas enfim, aí eu comecei a gostar e a história é essa daí. Depois eu larguei, fui estudar para o concurso do Banco do Brasil e fui para o interior. E lá eu corria, jogava futebol, sempre mantive na atividade muito mais aeróbica, né, de corrida e futebol e tal. E quando eu voltei, transferido para cá, continuei na ABB, a ABB promovia os jogos da ABB, né? Jogos e tal, e joguei basquete pela ABB, a gente viajava e tudo, e continuava correndo, e bicicleta, e enfim, me mantendo sempre na atividade. E aí, com o tempo, o trabalho foi ficando ruim, o salário achatando, com os planos de governo, etc. E aí eu vi que ali não era o lugar para eu continuar, me aposentar ali, né? Que ele estava começando a me fazer mal. Então eu parti para dar uma guinada na vida. O que é que eu vou fazer? Eu preciso tomar um direcionamento. Ou eu fico aqui, não tinha vontade de crescer lá dentro, sabe? O negócio era muito chato. E aí eu falei, cara, eu vou sair. Quando começaram a lançar aqueles programas de demissão voluntária. Os PDV, né? O antigo PDV. E aí eu falei, cara, eu estava malhando na academia e um amigo meu, Júnior, ele já tinha saído antes desse PDV, comprado uma parte da academia, que era Corpo Livre na época, lá na Epitácio Pessoa, quem desiste. E aí me chamou, eu falei, cara, eu vou ver e tal. E acabei saindo também.
comprando a outra parte, e aí fui fazer educação física, né? Saiu um PDV, tu fez um PDV. É. Como foi essa decisão assim, Zeca? Foi fácil esse negócio? Rapaz, ou foi assim, não, vou enfrentar. Como é que foi essa decisão? Rapaz, foi uma decisão muito É porque difícil. você é né? concursado, né? Você tem um emprego fixo. O salário, todo dia 20 estava lá, nunca atrasou. Nunca atrasou. Previdência privada, plano de saúde, né? Aí você, de uma hora para outra, não, vou abrir mão disso, né? Para arriscar, começar do zero, outra coisa. Bom, e começar uma coisa que eu não tinha experiência nenhuma. Começar do Como zero. é que você vai ser gestor, né? Você vai ser o dono do negócio, né? Começar do zero. Então a gente se lançou ali, vamos lá. Aí eu comprei uma academia e começamos. Quando a gente comprou, vamos entender, já tinha uma experiência como atleta não, como praticante de musculação, né? Senão a gente não tinha entrado. Eu gostava de malhar, né? Desde garoto também, 15, 16 anos. Então, já tinha uma certa experiência. A gente comprou e a gente foi ver as fichas de musculação que o Wilton preparava, né? Já tinha as fichas lá. As fichas lá. Ficha A, B, C. Aí a gente colocou, bom, mas isso aqui é muito fácil, né? Que era o basicão que ele fazia ali. Aí a gente pegou, começou a reproduzir aquilo e foi fazer curso. Lembra que a gente foi fazer um curso de musculação com o Dilmar Pinto Guedes, que era um professor famoso no Brasil naquela época, lá em Natal, na Universidade Federal lá. Aí a gente foi, fizemos o curso, e eu lembro que quando ele falou anamnese, a gente não sabia nem o que era. O que era anamnese? Que danada é isso? Que nome grego é esse? Mas aí quando a gente saiu de lá, a gente saiu com o livro na mão, né? E aí começamos a estudar e tal. E veio em seguida, isso foi em fevereiro, acho que foi em março, abril de 96, quando entramos com a academia em fevereiro de 96. Aí, no final do ano, a gente prestou vestibular para a Educação Física Federal. Então tu entrou, você saiu do banco, comprou a academia, e depois foi sócio. estudar. Aí depois que tu foi fazer porque educação física. Quando eu saí do banco, eu já comprei a academia. Então, em fevereiro de 96. Não, o vestibular era só no final do ano. Final do ano. Então eu tive que esperar para fazer, né? E trabalhando ali. Comprando livro e tal. E fui. Aí quando chegou no vestibular, a gente fez, passei, e aí no ano seguinte, 97, comecei a estudar. Na Federal? Na Federal. Comecei a estudar lá. E aí pronto, foi quando a paixão mesmo tomou conta de mim, porque quando eu entrei, cara, esse curso era o que eu devia ter feito. Eu achava que teu curso era antes de 80 e pouco por ali. Eu ainda tentei fazer, eu fiz um semestre de Educação Física antes. Logo, ainda no banco, quando eu trabalhava no SESEC, que é o Centro de Processamento do Banco, eu fiz um semestre, porque eu trabalhava à noite lá, aí eu consegui fazer, mas aí mudaram o meu horário, coincidiu, eu acabei abandonando. Mas era o básico lá, aquele primeiro semestre que você não vê quase nada da Educação Física propriamente dita, né? É mais introdução ali, as matérias mais... português, inglês, não sei o quê. Mais comum, né? Mais comuns. Mas aí quando eu entrei, e aí me apaixonei, comecei a estudar mesmo para valer. Então teve um ano que eu tive que trancar, porque na reformulação lá da academia, a academia não estava andando e tal. Aí Júnior, compra a minha parte, eu comprei a parte dele e fiquei sozinho lá. Aí eu trabalhava 13 horas por dia, abria a academia às 6 horas, fechava às meio-dia, voltava às 3 e fechava 10 da noite. Eu tive que realmente trancar o curso, né? Eu passei um ano com o curso parado assim. Aí a academia começou a andar, começou a dar mais uma graninha folgando. Aí eu contratei os professores de maneira que aquele período lá da tarde eu pudesse voltar. Aí eu voltei e aí concluí o curso. E depois um ano depois já ingressei na especialização. Aí o mestrado, acho que foi 2, 3 anos depois. E aí... Foi que quando eu estudei com o Fred, até acho que na apresentação da sala, a gente estava lá no Unip, até o professor, não sei quem foi o professor, que falou, você que é o filho de Zeca? Aí sou, cadê eles? Não tá fazendo especialização. Estava no Rio fazendo especialização na época. Não, ali era o mestrado. O mestrado já, né? Era. O meu mestrado foi o seguinte. 2007, 8 por aí, não foi? 2007, 2008. Eu acho que sim, não estou lembrando de data mais. A idade vai ficando velho, não vai gravando mais. Vai lembrando mais nada. Eu só lembro que eu entrei em 97 no curso, o resto não me pergunte. Mas bom, ali foi o seguinte, eu ia fazer o mestrado, porque assim,
o mestrado se deu através de um sonho. Né? Eu não tinha pretensão de fazer mestrado, porque mestrado é área acadêmica. Muito resumido, eu não estava com essa intenção de ser professor universitário nem nada, porque eu estava ali com a academia, então eu pensava somente na academia. A parte mais prática do negócio e geriu a academia, né? Então, os cursos de musculação todo eu fazia, tudo, comprava livro, estudando para burro. Mas, quando minha esposa engravidou, ela já estava com, aí, se não me engano, com uns 33 anos, eu sonhei que o nosso filho ia nascer com síndrome de Down. Então, aí caramba, aí aquilo foi tipo um alerta, tipo, bom, pode acontecer, pode vir a acontecer. Então, aí eu comecei a pesquisar sobre a síndrome de Down. E aí, comecei a estudar um pouco sobre isso, bababá, e vi que uma um dos problemas que afetam os portadores de síndrome de Down é a hipotonia muscular e a frouxidão ligamentar. E aí eu digo, bom, eu estou trabalhando com musculação. Musculação, de repente, pode ajudar nesse sentido, né? Dessa frouxidão muscular, ligamentar, da hipotonia, isso pode ter um resultado bom. Então, aí eu fui pesquisar na internet e vi uns projetos de como fazer um projeto de mestrado. Aí segui lá, objetivo geral, objetivo específico, fui fazendo. Aí mostrei para o Luciano, que era o professor nosso lá da academia, que era muito estudioso também e tal. Aí ele, Zeca, bicho, isso dá um projeto de mestrado fantástico. Leva lá na UFPB, no Departamento de Nutrição, porque na Educação Física não tinha mestrado na época. Beleza. Aí eu fui lá, falei com a professora, que era coordenadora lá do mestrado da Nutrição, lá do UFPB, e ela já me chamou no canto assim e disse, não mostre isso para ninguém. Esse projeto seu é fantástico, vamos arrumar um professor para lhe orientar e tal, bababá. Agora, vai ter a prova em novembro, acho que era fevereiro, não lembro exatamente o mês, era no início do ano. Ela disse, novembro vai ter o concurso, a prova para entrar no mestrado. Ó, a lista dos livros é essa, compre e vai estudar. Beleza. Aí eu liguei para Milton, o grande vendedor de livro lá da Educação Física e tudo, aí Milton pegou, conseguiu os livros, eu comprei e comecei a estudar. Aí isso um mês depois chega a professora, que foi nossa professora lá, grande Socorro Cirilo. Socorro Cirilo. Mandar um beijo para ela, que agora ela se aposentou e hoje está lá no Crato, passou no outro concurso, está lá no Crato, fazendo um trabalho fantástico. E aí ela chega lá na academia e prega um cartaz com o nome Mestrado em Educação Física, Universidade Castelo Branco do Rio de Janeiro, com os professores lá. Quando eu fui ver, cara, o currículo daqueles professores... É isso que eu vou fazer. Bicho fantástico, velho. E era pago, né? O da Federal não era. Não era. Só que eu vou fazer um mestrado de nutrição, não tem nada a ver. A Federal eu teria a bolsa ainda, né? Poderia conseguir, né? Conseguir a bolsa, né? Eu digo, pô, mas esses professores aqui... Aí eu, não, vou fazer esse. Aí refiz o projeto, tirei a nutrição ali, né? Porque não ia entrar na nutrição, e fui só com o projeto da musculação para cima de Down. Então, ali a gente... Quando eu apresentei, o professor, muito bom. Aí o professor primeiro que veio foi José Fernandes, e aí foi ele que foi meu orientador. E aí eu procurei um lugar, primeiro eu procurei a PAI, depois eu procurei um outro lá, que eu não lembro, uma associação de deficientes dos bancários, não lembro o nome, e terminei lá em Helena Holanda, que me recebeu muito bem, e aí eu apliquei o projeto lá. Foram 3 meses aplicando mesmo lá com o pessoal. E aí, cara, foi esse doutorado, né? Não, esse do mestrado. Aí esse do mestrado acabou virando livro, né? É isso que eu ia perguntar, virou um livro, né? Virou um livro. É porque é o seguinte, eu, quando terminei, era um caso raro, assim, na literatura não tinha pesquisa nisso. Tanto que quando eu fui defender, sim, o mestrado aqui a gente fez a metade aqui, um ano aqui, a outra metade lá no Rio de Janeiro. Então a gente ia para lá e passava uma semana inteira de aula, depois voltava, era uma semana por mês. E aí, quando eu cheguei lá para a defesa, o meu orientador, Zé Fernandes, convidou 2 outros professores da banca, vieram de Minas e tal, e a primeira coisa que eles disseram logo na apresentação foi: parabéns pelo tema, porque eu procurei na literatura e só encontrei um. Isso é no mundo, não é no Brasil.
entendeu? Era um negócio inédito, que ali teria enveredado pelo doutorado, mas tranquilo. Aí, eu defendi lá, foi beleza. E aí depois, quando a gente publicou em uma revista internacional, aí começou a chover convites para escrever capítulo em livro de pessoas de outros estudiosos que estavam escrevendo livros sobre aquilo. Sobre o tema. Sobre o tema, com vários professores e tal. Só que, como aquilo foi um momento do sonho que se transformou no mestrado, etc., e eu já estava trabalhando com a corrida, né? Eu nunca tinha pensado em trabalhar com os portadores de necessidades especiais, nunca. Foi um acontecimento na minha vida. Então, foi uma encruzilhada que eu peguei, né? Um caminho. Uma oportunidade que apareceu ali e você... Um dos sonhos. Mas aí depois eu não queria mais continuar. Eu estava gostando, a corrida que era o meu foco. Aí eu já estava com a assessoria montada, já estava, sabe? Aí eu mandava lá o e-mail agradecendo, mas que não tinha interesse, etc e tal. Até Zé Fernandes ficou puto, né? Como é que você perde uma oportunidade dessa, não sei o quê. Mas não era o seu foco, né? Não foco. Aí aquilo morreu, acabou. Já tinha ido longe demais. Já tinha ido. Só que depois eu recebi o convite, não para escrever um capítulo, foi de uma editora da Letônia, através da editora de São Paulo, né, que tinha uma parceria, para transformar aquela dissertação em livro. Então, ia ser só eu. Aí mandou lá todos os trâmites, como fazer e tudo mais. Eu fui lá, passei um mês ajeitando, mandava, eles devolviam, tá errado aqui, ajeita, corrige, etc. E aí, finalmente consegui, e aí virou livro. Esse foi o primeiro. Beleza. Aí eu continuei com a assessoria, né? E a assessoria foi crescendo. Sim, a assessoria. Como é que surgiu a assessoria? Então, como é que foi que isso? Rapaz, eu vou abrir uma assessoria de corrida de rua. Até então, acho que na época... Não, eu nem pensei nisso. Porque não existia assessoria em João Pessoa. Como surgiu a assessoria? Então, aí eu estava lá com meus alunos, já na academia, aluno de personal, né? Que era Flávio Souto e ele aqui, nos dois. E eu lá trabalhando e tal, eu disse, pô, vou começar, vamos. Aí eu pensei, caramba, eu via não sei, na internet, não sei exatamente onde eu vi a propaganda da meia maratona do Rio. Eu acho que foi no Globo Esporte, né? No domingo. Espetacular. Aí eu, caramba, que coisa linda. E como eu gosto de correr, eu disse, vamos correr essa prova? E nunca tinha corrido com uma distância tão grande assim, né? No máximo 10 quilômetros. Aí eu chamei eles, e ele nem corria, ele fazia uns trotinhos 10 minutos na esteira da academia. Foi fevereiro de 2006. Aí eu lancei o projeto, levei até para a base o bar lá dos meninos. Sim. Para a reunião. Aí foram uns 7. Foi só, aí a gente conversou, vamos fazer a programação em setembro, não, era agosto, né? Agosto para setembro, a data. A gente começa aqui, tem 6 meses de preparação, dá tranquilo e tal. Aí levaram as esposas, não, tu vai matar meu marido. Aí ficou naquele negócio, mas só os dois quiseram. Aí eu fiquei treinando os dois, Flávio e ele. A gente treinou, viajou, foi, e completaram a prova. Ficaram felizes. Muito emocionados e tudo. Então a assessoria partiu dali. Do convite em fazer a meia maratona do Rio, e eles treinaram comigo. Em 2 caras que não eram corredores. 2 só. Então não tinha assessoria, a gente ficou ali. Depois disso, eles convidaram os amigos, aí o negócio foi tomando corpo. Aí tu disse, opa, tem um negócio aqui. Aí o negócio aqui, eu lá e com a academia lá, naquela dividindo... Mas já tinha grupos de corrida assim na praia nessa época? Não tinha grupo de corrida. Tinha Gustavo, do triatlo, Guga, que tinha, ele seguia, mas ele enveredava muito pelo triatlo, pelo esporte dele. Depois ele abandonou, foi para o Pará, para Belém, não sei o quê. E aí eu fiquei. Aí ali eu comecei Aí o negócio foi crescendo, eu fui estudando, aí eu comecei a comprar no livro. Então, na época, naquela ocasião, tinham 7 revistas especializadas em corrida, contra-relógio, runners, enfim, várias, 7, né? Eu assinei 5. Corredores SA, eu assinava 5, eu tava... não era uma época que não tinha como hoje redes sociais para entregar tudo, né? Não tinha redes sociais, O que tinha era
Orkut, MSN, aquelas coisas, Orkut, bem novinho. né? Aí, o negócio é há 17 anos atrás. Aí eu estava devorando os livros e o que tinha de livro e revista especializada eu estava devorando. E fui fazer curso em São Paulo, né? Fez curso em São Paulo onde? Eu fiz curso em São Paulo lá no Ibirapuera com Somentosfera, Adalto Domingues, e acompanhei as palestras de Mário Sérgio Reis, da Rand Fan, assessoria maior do Brasil, e outro grande também, com outra assessoria gigante, com mais de 1.000 alunos na época. Já tinha assessoria na época, em 2000 e alguma coisa, já com 1.000 alunos já? Sim, sim. Eram as duas maiores, Rand Fan e a Marcos Paulo Reis. E tinha outra, Foreign One, de Aulus Semlen. Esses três escreviam matérias nessas revistas, sabe? Alguns artigos eles escreviam. Eu assinei contra o relógio, foi assinado. Então, conheci lá Tomás Lourenço e tal, queria trazer ele para correr aqui. Aí foi nesses cursos lá com ele, tu entendeu a questão de, tem uma planilha aqui que o pessoal segue. Então, como eu comecei com os dois alunos e os demais que vieram, eu lia nas revistas, o que eu li ali, o que eu observei? Que era um processo lento. Por exemplo, se você já viu, quando você pega uma coisa assim, como é que a gente vai iniciar na corrida? Aí corre 1 minutinho, anda 3, corre mais 1 minutinho, não sei o quê. É mais ou menos assim, né? Aí eu pensei, caramba, vai demorar muito para ele correr 5 quilômetros dessa maneira. Então eu vou apertar um passo. Então foi no método ensaio e erro. Ninguém me explicou nada. Eu peguei aquele 1 minuto e transformei em 3 minutos. Então, olha, tu vai correr 3 minutos e andar 7, dá 10. Vai repetir mais 2, são 3 séries dessa. Aí eu fui observando que estava todo mundo conseguindo fazer. Aí na outra semana, 5 e 5. Aumenta a corrida para 5, diminui a caminhada para 5, diminui de 7 para 5. Todo mundo conseguindo fazer. Na terceira, 7, 3, inverte a primeira. Na quarta, 10, 3, conseguiu. Então, criou-se um método. Aí depois na quinta, 35 direto, 40, 45, 50. Pronto, em 8 semanas o cara corre 50 minutos. Então, pela estatística que eu estava vendo, né, das pessoas que estavam sendo submetidas àquela forma de treinamento, eles estavam conseguindo alcançar, atingir lá sem muito... Então foi metodologia de observação, de acerto e erro que você criou. Então tu criou a tua metodologia. Criei a metodologia. Tu aprendeu lá fora, leu também, tu pegou ali Exato. E criou a tua. Exato, criei a minha, que é a metodologia ZK, que virou livro, né? Do iniciante ao avançado. Então, a partir dali, aí eu fui começar a estudar a parte do iniciante, já estava resolvido. Aí, como é que a gente vai fazer o trabalho do planejamento, das planilhas, para os alunos que passaram dessa fase? Então, vamos estudar. Primeiro, estudar treinamento esportivo, que é a disciplina mais, digamos, que a gente precisa estudar em todos os seus aspectos. O profissional da educação física precisa estar com isso na ponta da língua, porque ele vai ter que desenvolver, mas só que como a gente vê muito pouco na faculdade, a galera não estuda isso, então fica esse lado fragilizado, né? Fazer uma periodização não é uma coisa fácil. Você fazer um macrociclo não é uma coisa fácil. Você tem que planejar tudo direitinho. Volume, intensidade, como é que a gente vai fazer isso? E aí eu fui aprender, né? Aprender nos livros e aprender com os profissionais da área mesmo. Foi Adalto Domingues, foi perfeito, fiz 2 cursos com ele. Um lá, presencial, e outro de 3 meses online. Online fazendo perguntas mesmo, com aulas, né? Não é só... A gravação não. Lá, né? Tinha as gravações, mas tinha uma vez por semana aulas de 3, 4 horas, que era aula no sábado à tarde. 3 da tarde até as 7 da noite ali, com debate, com tudo. E foi muito bom. Então eu estava ali sendo orientado por um cara que foi... Primeiro, ele foi atleta da seleção brasileira, 3.000 metros com obstáculo. Segundo, por ter sido o treinador de Marilson dos Santos, que foi 2 vezes campeão da Maratona de Nova York, né? Então, foi muito proveitoso. E aí, a ele eu mostrei, na primeira ocasião, as minhas planilhas, a elaboração das planilhas. E ele viu, o caminho é esse aqui, Zé. Tá? E quando eu saí de lá, saí eufórico, ligando para os alunos, porra, o caminho é esse, o caminho certo é esse aqui. Tá certo, então foi muito bom. Então aí, eu comecei a escrever devagarinho, escrevi o livro, eu convidei Rossini, mostrei para Rossini, que é um grande amigo meu, treinamos juntos na Seleção Paraibana de Basquete, depois ele enveredou
para o vôlei de praia, foi preparador físico das duplas campeões olímpicas, né? Zé Marco, Emanuel, Ricardo, Zé Marco, enfim. E aí, para ele escrever a parte de treinamento, porque ele é fera PhD. E aí ele gostou tanto, escreveu lá a parte e pediu para mim, Zeca, eu quero fazer o meu doutorado com a tua metodologia. Em cima da metodologia? Em cima da metodologia. Que você criou. Posso fazer? Claro, já que eu não fiz o doutorado, né? Porque eu já me achava velho para estudar e tudo, não queria mais, enfim. Aí ele pegou e fez o doutorado lá na Universidade de São Paulo e foi aprovado. Um laboratório melhor que esse, você pegou ali do zero, fez as adaptações e a criação de acordo com o que você estava experimentando ali na praia com o pessoal. Exato, é por isso que eu digo, quando o aluno novato pede informação, eu digo, a nossa metodologia é assim, assado, e foi, pode-se dizer, chancelada pela universidade tal, como um projeto de doutorado, né? Então, se você pensa em correr com ciência, né? Ao pé da letra, a gente faz ciência lá na ZK Sport. São 17 anos de muito estudo e muita prática, né? E aí o pessoal que foi acompanhando ao longo desses 17 anos, tanto que a nossa faixa etária predominante, a média é de 40 anos. Porque são pessoas que já estão lá há 10, 12, 15 anos, que cresceram e evoluíram com a gente. Quem do início está lá ainda, tu lembra assim? Do início tem os métodos, né? Alexandre, Carlos, Cláudia, tem 12 anos lá com a gente, 12, 13. Carlinhos, Xaxá e Cláudia. Aí tem, Riba já tem 10 anos, não, acho que Xaxá e Cláudia tem uns 13, 14, já, por aí, né? Muita gente já tem uns 8, 10 anos lá com a gente. Aí não é fácil, né? Você manter... Na época, eu acho que eu comecei lá em 2011. A pessoa já estava lá. Já estava lá. Já estava lá. Então, com isso a gente já correu muita maratona, muita meia maratona, dentro do Brasil e fora do Brasil, né? A gente pôde viajar por esse mundo afora aí. E o que a gente pode resumir dessa conversa? O esporte é uma coisa que, além de fazer você mudar seu estilo de vida para melhor, ter uma saúde, né? Conseguir ter uma saúde privilegiada, que a gente pode bater o martelo nesse sentido, você tem a questão do relacionamento. Muitos amigos se fizeram ali, amigos mesmo, né? A gente faz hoje, com essa turma, os caras viraram amigos mesmo de fé, irmão camarada, né? Como diz Roberto Carlos. Então, isso não tem preço. Me diz uma coisa, na época que começou a assessoria, eu já entrei ali em 2011, e 2011 eu acho que tinha, 2011, 2012, eu conheci a ZK na prova das 5 milhas do Manarechop. Lembra que teve só um ano? Lembro. Foi 2012, começo de 2012. João Pessoa, não era no comum você ver assessoria de corrida de rua, então era 2, 3, eu acho que a Fit Runs, que era outro nome que tinha na época com o Serginho, não sei se não, com o Serginho. Não lembro. Eu não lembro, eu acho que tinha Tasso e Serginho. Tasso, Serginho, 3, né? e a ZK, eram 3 assessorias, né? Como é que tu vê, Zeca, esse processo de 2011, 2012 ali para hoje? Hoje a gente não consegue contar a quantidade de assessorias e grupos de corrida, porque além das assessorias, há aqueles grupos que se reúnem, são grupos organizados com tenda. Sim. Ou com mensalidade, com essas coisas. Como tu vê essa mudança nesse 2011 e 12 anos por aqui? Como é que tu observa isso? Não, eu acho que é uma coisa natural, né? É a popularização da corrida, né? Também. A popularização. A corrida hoje é o segundo esporte mais praticado no mundo. São muitos eventos que se tornaram festa, né? Com premiação, com tudo. Então, todo mundo quer fazer parte. E correr é o ato mais natural do ser humano. Qualquer pessoa consegue correr, né? Se ela não tiver nenhum problema maior assim, ela consegue. Então, é porque as pessoas pensam, não, correr, eu caminho, se eu correr 100 metros de um poste para o outro, eu fico com a língua do lado de fora, não consigo. Mas basta treinar, correto, que você consegue. É isso que a gente mostra lá. A gente consegue fazer zangue e correr uma maratona? Zangue, claro. Tranquilo, a gente conseguiu...
A gente conseguiu fazer Gustavo correr, né? Gustavo chegou com 160 quilos, pô. Ele correu uma meia maratona em um ano, emagreceu 60 quilos só com a corrida e a dieta. Quer Tem dizer, solução ainda. ele emagreceu em média 5 quilos por mês, né? Em 12 meses ele emagreceu 60 quilos. Correu uma meia maratona partindo do zero com 160 quilos. Cara, não precisou fazer nenhuma intervenção cirúrgica, não precisou fazer absolutamente nada, apenas a dieta aliada ao exercício. Então, a popularização da corrida no mundo é que proporcionou esse crescente, esse boom aqui na nossa cidade, no estado, né? De uma forma geral. Hoje a gente tem umas 30 assessorias, fora os grupos de corrida, e muita gente procurando e tal. Agora, assim como personal trainer também, né? Sim. Você vai para a academia, é lotado de personal. A única coisa que eu questiono é que as pessoas, os profissionais, eles estão se lançando no mercado por conta da demanda, da procura por esse serviço, mas eles não estão se capacitando, não estão tendo tempo de se capacitar. Porque a demanda está sendo... A demanda está sendo grande, eles não estão tendo tempo. Então, o ideal seria ir com calma para se capacitar, porque você pode, de repente, o tempo vai passando, você não se capacita, e aí lá na frente vai ser muito mais difícil, e você pode, assim, de repente... Vamos pensar no médico, né? Na medicina. Se o médico não se capacita, como é que você vai confiar no trabalho de um cara que não busca o conhecimento, né? O erro médico está aí para mostrar, né? Então, o erro do profissional também está aí para mostrar, né? Às vezes, aquele personal me deu um jeito na coluna, eu tive que operar a coluna por conta... Porque a gente está lidando com vidas humanas. Então, não é só porque, corrida, todo mundo corre, não. Você tem que saber fisiologia, você tem que saber anatomia, você tem que saber cinesiologia, né? Tem que saber um pouquinho disso aí, pelo menos, para poder ter noção. No meu ponto, assim, o que a gente vê em alguns casos perdidos aí? Que o professor se vende mais pelo desempenho que ele tem na corrida do que pelo próprio conhecimento que ele tem do que ele está fazendo ali. Então ele está vendendo o que eu faço, olha, eu tenho tempo X aqui, tempo Y aqui, então eu sou o cara aqui que estou mais preparado para tá dando treinamento. E a gente sabe que aí... Não. A parte física é importante, claro, mas a teórica é mais, né? Senão, como é que fode? Você vê o Pedrinho, o treinador do campeão do mundo paralímpico, né? Ele tem tempo, ele corre, ele faz nada. Ele tá só ali com o apito, vamos lá, cronômetro. Aqueles gritos dele que ele dá lá na pista lá. Tá ali. Nunca correu. Correu no passado, hoje não corre nada, entendeu? Então não precisa. Claro que, para ele não, que ele tá na pista, né? Diferente. Mas pra gente, pelo menos, a gente correr um pouco, etc. Mas esse negócio de, não, porque eu corro, eu faço uma maratona para sub-3 e tal, isso vai me dar o conhecimento dessas. Claro que para o cara fazer sub-3, ele tem toda a experiência daquilo, né? Mas você vai pegar numa assessoria ou num grupo de corrida, você vai pegar pessoas que não estão com esse objetivo. Não, mas não é mais só se vender, dizer que o meu aluno está fazendo ali um tempo, que eu consegui treinar ele para ele baixar tempo para ele fazer, do que eu acho que às vezes chega a ser ego. Né? O cara, eu fiz aqui, eu sou maratonista, sub-3, sub-2 não, né? 3 e 3.5, 2 e alguma coisa, do que, como eu tô falando, esse ego, não é melhor investir, tem tenho vários alunos aqui que fazem maratona bem, eu consigo dar esse treinamento para eles. Acho que até vendia mais, né? Do que o cara próprio se vender. Exato. Aí, né? E, Zeca, outra coisa, como é que funciona isso? Você falou que criou a metodologia da ZK, não é isso? Essa metodologia, eu posso dizer que é um organismo vivo, né? Ela tem adaptações com o tempo. Como é que funciona isso? Tu faz adaptação, né? Fez alguma adaptação em cima da tua metodologia? Melhorou? Viu que aquilo ali poderia ser reduzido? Ou você aumentou a carga? Como é que funciona isso, da metodologia? Há uma variante sobre... Ela não muda quando se destina para o iniciante. Está lá, iniciante está ali. Período de base, né? Período de base, aquela metodologia sempre foi e sempre será assim, porque deu certo.
Então tu vai mudar, tá? Beleza, dá certo. A pessoa consegue, no final das 8 semanas, correr os 50 minutos, já pode lançar ela numa prova de 5 km, que ela faz toda sem andar. Então, para aquele aluno que não conseguia correr 100 metros, é uma vitória Sim. Né, bem grande, substancial. Então, o iniciante está beleza. O que vai mudar é a questão do planejamento para as provas de 5 km, 10 km, 21, 42 ou ultramaratona, de acordo com o nível do aluno. Então, como é que a gente vai identificar? A criação da tabela de classificação dos níveis. Como é que você vai avaliar o aluno? Normalmente só se avalia iniciante, intermediário e avançado, né? São 3 classificações, não é isso? Que a gente conhece. A maioria das pessoas avaliam os alunos dessa maneira. Lá a nossa metodologia pode classificar de forma diferente. Então, é aí onde tem o X da questão, né? O iniciante, ele tem iniciante 1 e iniciante 2. São 2 classificações. Só para o iniciante são 2. Só para o iniciante já são 2. O iniciante 1 é aquele que intercala a corrida com a caminhada. O iniciante 2 é aquele que já corre, sem direto. Aí depois ele vai para o nível intermediário 1. O nível intermediário 1 é composto dos níveis 1, 2 e 3. Depois ele vai para o intermediário 2, que é o nível 4, 5, 6. Depois ele passa, através de teste, para o nível avançado 1, que é nível 7 e 8, níveis 7 e 8, e o avançado 2, níveis 9 e 10. Como assim? A gente criou uma tabela de classificação. Quem aqui já fez um teste de Cooper na vida, um TAF da polícia, de um concurso qualquer, sabe que existe um teste de aptidão física, que é o TAF. Como é que se classifica esse teste? Existem os parâmetros, né, de classificação, até 12 minutos para homem, até não sei o que lá. Então, aqueles parâmetros ali foram criados por Kenneth Cooper, aquele médico americano da medicina do esporte, que estudou aquela população americana ali e desenvolveu aquilo, que o Brasil adotou e fez, né? Nos concursos faz adotado no método do Kenneth Cooper. Então, eu criei essa tabela com os testes, com a classificação baseada nos resultados que eu fui vendo ao longo do tempo e criando. Então, por exemplo, o cara ser nível 10, ele tem que fazer o teste de 3.000 metros, que é o teste que eu aprendi lá com o Adalto, que é o teste que avalia a capacidade máxima de 100%, onde você atinge 100% da VAM, que é a velocidade aeróbica máxima. Essa velocidade aeróbica máxima você consegue identificar com o teste ergospirométrico e dali passa para a pista, né? Sai do laboratório e vai para a pista. Então, quando você traz esses conhecimentos, você consegue aplicar eles e tão fidedignos quanto do laboratório. A gente não precisa de nada, só precisa do GPS e do relógio. Então, eu preciso marcar aquele tempo do aluno, fazer o aquecimento, etc., marcar o teste. Através daquele teste, a gente encontra a VAM dele, que é a velocidade aeróbica máxima, e começa a traçar os percentuais de intensidades, que são os parâmetros de treinamento. Aí, então, pronto. A planilha vai ser montada baseada naquele resultado. Então, é fiel. Embora seja em grupo o treinamento, tem lá 100 alunos treinando, cada um tem o seu treino individualizado. Aí onde entra a questão da individualidade biológica, Exato, não é isso? Porque não é só pegar uma planilha, pegar um grupo de 10 pessoas e fazer a mesma coisa. Vocês são nível 9. Não. Ou vocês são nível 8 e soltar os caras, ó, tá aqui seu treino no seu Garmin, que hoje os aplicativos fazem isso, faz integração, e tu vai fazer teu treino. Não. De acordo com esse VAN, né, que é o teste para ver a VAN, aí tu consegue fazer a individualidade mais próxima da realidade. Além da VAN, a gente utiliza uma outra variável extremamente importante, que é a frequência cardíaca de treino, de reserva. Né? O aluno vai, mede a frequência cardíaca basal, passa para a gente faz os cálculos e dá a frequência de reserva, que é a frequência de treino, cardíaca de treino. E aí ele vai perceber que aqueles 70%, 80, 90, 100, etc., lá, que corresponde a um pace X, vai corresponder também à frequência cardíaca Y. Então, ele tem uma tríade ali muito perfeitamente relacionada para que ele consiga treinar sem agredir o sistema cardiopulmonar, né? Nem músculo esquelético. Então, é fantástico. Tá? Então, como é que a gente aprendeu isso? Estudando, desenvolvendo lá e vendo um a um nos testes, analisando. E aí os alunos conseguem ter uma evolução se ele realmente seguir esses parâmetros, né? Porque a gente entrega ele, mas o aluno seguir já são 8.500, né? Porque tem um aluno que, cara, ó, todo nível... Não tá nem ligando, tá ali mais pelo social, etc e tal. Mas quem segue mesmo a risca, não se machuca, evolui
tranquilo, mesmo com idade mais avançada. Qual a média hoje de lesão na ZK? A lesão é muito reduzida, muito mesmo. E mais, essas lesões que ocorrem, geralmente ocorrem mais em pessoas que não estão seguindo fielmente os parâmetros de treino que lhes são oferecidos dessa maneira, né? Ele não faz teste, não quero fazer, então se não tu faz teste, como é que a gente vai avaliar? É aquela questão que o cara, por exemplo, eu pego a planilha, eu tô treinando na planilha nível 8, parei 6 meses de treinar, aí volto e quero voltar. Na 8, porque tá lá seu grupo. Tá lá seu grupo. Porque esse grupo que a gente fala são subgrupos dentro do grupão, né? Que são grupos que têm mais ou menos a mesma performance, a mesma capacidade física, porque foi avaliada no teste. Então eles formam aquela amizade do subgrupo ali e ele não quer deixar aquele grupo, nem quer evoluir, nem quer involuir. Aí fica então lá. Fica lá. E quando ele passa um tempo fora, ou adoeceu, alguma coisa, ele quer voltar para aquele mesmo grupo. Aí tem cara que tá na ZK há 11 anos, tá no mesmo nível 11 anos. Não sai do nível. Para ele tá bom ali. Para ele tá bom ali. Então, a gente não vai discutir isso, a gente explica, olha, seria bom você fazer, mas se ele não quiser fazer, também tá tranquilo, porque ali não são atletas, né? Não são atletas, são a coisa que a gente chama de atletas recreacionais, não são atletas competitivos, e sabe o que acontece hoje, Zé? Tem muita gente que entra na assessoria não pela planilha em si. O cara entra na assessoria por causa da carência. O cara entra para estar em grupo, para ou sociabilizar. Às vezes ele não consegue sociabilizar no trabalho ou em casa. Sim. Às vezes ele não consegue se manter. Aí vem na assessoria um grupo de amigos ali que o pessoal vai treinar, ele consegue dar um trotezinho, correr, simular que está fazendo a planilha e se sente, às vezes, na maioria das vezes, abraçado, né? pelos grupos. Né? Isso é bom. Isso todo mundo tem que ir. Como assim, eu não vi ainda a assessoria trabalhar, as assessorias trabalhando esse lado, até o psicológico, né? A gente vê o aluno ali, não sabe o que ele está passando, e tem gente que cobra, que dá... Não a ZK, mas tem assessoria que dá grito no cara, que... bora, deixa de moleza, mas não sabe que o cara... Sim. A parte da psicologia do esporte é uma coisa da corrida meio que... A psicologia do esporte ela é muito evidenciada no treinamento de alto rendimento, né? Porque tem o psicólogo do esporte para estar acompanhando, porque ali não só psicólogo, como massagista, como uma série de profissionais ali, né? Um grupo multidisciplinar para dar apoio estrutural assim, para aquele ser humano que está ali, que é a vida dele. No nosso caso, não. A assessoria, o cara está ali, como você falou, a maioria vai lá para sociabilizar, para fazer uma atividade, estava parado, sedentário e tudo, e não quer, está pouco se lixando de pace, não sei o que, tanto que tem aquelas camisas. Nem ligo pro pace, né? Pace eu tenho uma camisa dessa. O pace é que se lasque, não sei o que. Então, essas pessoas que é a grande maioria. Que é justamente a clientela da assessoria. A clientela. Exatamente. Então, virou uma febre nesse sentido, né? Vai chamando, e a pessoa quer perder peso, etc. A corrida hoje não, a corrida sempre foi a atividade onde se emagrece com maior facilidade, é a primeira mesmo, de emagrecimento. Então, as pessoas procuram e vão. A gente tem gostado muito desse cenário, né? Até que, por gostar tanto de corrida e ter corrido fora e visto o nível de corrida de fora, a gente trouxe para aqui, para João Pessoa, conseguiu reproduzir as corridas aqui no início. Era isso que eu ia perguntar. Com o nível do que a gente via lá fora. Né? Porque antigamente em João Pessoa, há 10 anos atrás, sei lá, 12, as corridas aqui eram do nível muito sofrido, né? Sofrível. E a gente, pela experiência e a vivência de poder correr provas muito bem organizadas lá fora, a gente trouxe esse padrão para cá, e aí a galera continuou, né? Eu parei de fazer, mas... Qual foi a primeira? Foi a meia Cabranca, não foi? A meia Jampa Verão. A Jampa Verão. Tem até a músicazinha, né? Eu encontrei com o Paulo. Porque os sócios na época, eles eram artistas, né? Faziam música e tudo, e criaram um jingle bem bacana para a Jampa Verão. A gente fez de final de tarde, tudo, então foi bem legal. Aí de lá eles desistiram porque a corrida não deu lucro, foi sorte ter empatado. É uma novidade isso pra mim. Empatou tudo aí. Só que ele é meu dia das corridas, tá da filmagem, mas tudo bem. Aí eu digo, olha, mas como a gente tinha visto que tinha sido um sucesso, aí ficou só eu e Magnata. Você e Magnata, né? Aí vamos encarar, vamos. Aí a gente foi, batalhou, trabalhamos pra burro. Aí mudamos o nome pra Meia Cabo Branco. Meia Cabo Branco.
e pegamos o apoio da TV Cabo Branco, etc. E aí o negócio decolou, né? A gente fez mais 2, depois mudamos, fizemos mais 5 milhas e 10 milhas de jampa, aí depois eu me aposentei. Você aposentou das corridas? Das corridas, da organização, né? Das corridas. Não, mas tem umas 2 ainda, né? Tem umas 2 suas ainda que a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. Depois me jogaram na federação. Sim, eu falo da federação. Como é que foi isso da federação, Zeca? Pai, foi pra lascar. Eu vou falar um pouquinho da federação. Já não estourou não nossa hora. Não, ainda não, daqui a pouco. Daqui a pouco o Zang faz. Rapaz. Eu tô gostando. Tá gostando? Então tamo lá. A federação foi uma outra particularidade, né? Por eu já ter sido atleta de atletismo, mesmo que em pouco tempo, curto espaço de tempo, eu treinava lá no antigo DED, na Vila Olímpica, quando a pista era de barro. A gente treinava lá. Depois do basquete, eu fiquei treinando lá com o Ronaldo, etc. E eu estava levando meu filho lá para o DED, agora Vila Olímpica, para treinar natação todos os dias. E aí eu ficava olhando lá, treinando. Aí eu parava na lanchonete lá para comer uma tapioca. Aí vinha Eduardo, professor lá de atletismo lá da Vila. Aí eu falo, Eduardo, tudo bem? Mas rapaz, só tem esses 2 gatos pingados aí, treinando, bicho, o atletismo. Aí ele disse, tá muito fraco. Vamos montar uma chapa aí pra gente tentar fazer alguma coisa? Mas bora, eu ajudo aí alguma coisa. Aí a gente teve uma reunião com Alan, Gabi, Henrique, Cláudio, enfim. Aí montamos a chapa, eu preparei no PowerPoint as propostas e tudo. E aí eles me jogaram no Daniel na Cova dos Leões, né? Tu vai ser o presidente. Não, rapaz, eu não quero ser o presidente. Não tinha essa menor intenção de ser presidente. Eu queria apenas ajudar de alguma forma. Mas aí eles, não, porque tu já tem experiência com gestão de corrida, de assessoria, de academia, de não sei o quê. Aí eu gosto de desafio, assumi. Aí a gente ganhou a eleição em 2020 e estamos aí. Pegou uma pandemia, em 2020 praticamente não deu para fazer absolutamente nada. Em 2021 a gente trabalhou, fez os campeonatos todos, viajamos, tal, bababá. Aí agora, 2022 também, em 2023 aí agora a gente já vai começar com os projetos, né? Uhum. Aí, Zeca, como é que funciona isso? Como é que tu via a federação de fora e hoje vê de dentro? Como é que funciona isso? Eu não via, assim, não tinha uma visão ampla da federação porque eu não estava na pista, né? Eu não acompanhava os campeonatos de atletismo na pista. Eu via só a federação nas corridas de rua, que eles faziam a função deles lá, da federação, que é com a equipe de arbitragem, liberar o permit, etc. Via só por ali. Mas, como a nossa proposta de tornar a federação uma coisa que a gente via uma lacuna em aberto, que era a coisa do trabalho de base com as crianças, né? Esse foi o ponto-chave da nossa chapa, né? Da nossa proposta da eleição, que é, primeiro, a gente firmamos uma parceria com a Secretaria de Esporte do Estado. Existem 14 regionais de ensino, que eles chamam, né? Que são os polos, as cidades polo, de onde tem o trabalho maior do esporte no Estado. Então a gente criou primeiro uma comissão científica. Então, na federação, eu criei uma comissão científica, chamei os professores Pedrinho, Ronaldo, Ricardo e o Alexandre Sérgio, da UFPB, para dar cursos de formação básica para os professores das redes municipais, das cidades lá, para aplicar o atletismo de base nessas cidades. Né? Então, eu, a princípio, fui visitar algumas dessas cidades para ver, e a situação que eu encontrei é bem difícil. O trabalho dos professores, quem faz, dos treinadores que fazem. Porque tem muito professor que não está nem aí, que quer matar só a aula dele ali. Mas eu digo dos clubes, né? Que tem clubes de atletismo no interior, em João Pessoa, no interior, em Campinas. E aí eu fui visitar e vi como a carência é muito grande. E aí a gente quer, através dessas capacitações e de projetos para angariar recursos, para fornecer o mínimo necessário para que aquelas crianças se tornem atletas mesmo de verdade. Então essa vai ser nossa missão. Por exemplo, a gente criou o primeiro festival do pentatlo infantil da Paraíba, que foi domingo a competição. Né? Foram 50 atletas mirins de 10 a 13 anos, 2 categorias, e a gente premiou com bicicleta. Foi um sucesso, né? Foi bacana mesmo. A garota ficou louca. Ficou louca. Aí a gente quer, no ano que vem, dobrar esse número e a gente vai fazer esse trabalho. Agora, em fevereiro, já vou começar novamente as visitas e a implantação dos cursos, etc. Vamos fazer festival no interior.
está sendo bem produtivo. Mas é fácil, Zeca, fazer o esporte da Paraíba? Não, na Paraíba, no Brasil em si. É muito difícil, né? Porque o Brasil não investe. A gente tem potencial para brigar com os Estados Unidos, potencial humano. Agora precisa investir, né? Precisa investir as instituições, as empresas, com lei de incentivo ao esporte, tentar viabilizar essa manobra, né, fiscal. Não manobra fiscal, isso é um termo não é adequado. Seria adequação fiscal. Adequação fiscal para viabilizar isso. A empresa, por exemplo, uma São Brás da vida, né? Poderia viabilizar uma verba para, digamos, sei lá, tanto do imposto que ele paga ser revertido num projeto social desse, porque aí, cara, o negócio vai mudar, porque o esporte muda a vida das pessoas. Eu pude ver muito de perto quando fui convocado para chefiar a delegação brasileira de meia maratona em Buenos Aires em novembro do ano passado. Aliás, em setembro do ano passado. Quando fui lá com os 8 atletas, né, 4 no feminino, 4 no masculino, e conhecendo um a um, vendo a história de cada um, pude compartilhar também. Fiquei no mesmo quarto que o treinador do cara que ganhou, né? O brasileiro, o melhor brasileiro colocado, que ganhou não, o melhor brasileiro colocado lá na meia, discutindo treinamento, e a gente faz iguais, da mesma maneira do treinamento. Só que eles teriam um pouco mais, porque eles têm dois turnos, o volume deles é maior. Mas a essência do treinamento é igual, isso foi muito bom. Saber que a gente está no caminho certo. E o outro, vendo a realidade do pessoal, sabe? São todos atletas que vieram das periferias, que o esporte salvou eles. Senão eles estavam hoje com droga, talvez até não tivessem vivo mais, né? Como acontece demais nas comunidades. Então, o esporte é um negócio que é a salvação, porque vai criar uma disciplina naquele atleta, ele vai ser cobrado na escola também. Sim, sim. Então, cara, é a grande sacada. Foi na edição passada do Pode Correr, do podcast, a gente trouxe a Alain e Gabi aqui para falar justamente sobre esporte de base, atletismo de base. O projeto que eles têm, que é um projeto muito bacana. Exatamente. Entendeu? Então a gente vê a dificuldade realmente que tem de fazer o esporte. E isso em todo tipo de esporte, ou seja, no atletismo, futsal, hoje em dia também o futebol. Não era como antigamente, não como hoje, que hoje tem uma expansão imobiliária gigante, tem os campinhos, tinha pista para você correr, tinha espaço para você correr na rua. Hoje é tudo muito difícil mesmo. Nós temos aqui em João Pessoa praticamente 3 pistas que dá para praticar o atletismo de pista. Sim. Né? O DED, que é a Vila Roberto Marinho não, é Ronaldo Marinho. Não está mais, mudou, é Vila Paraíba. Vila Paraíba, tem também o Valentina Figueiredo e a UFPB, né? Mas a Valentina tem um projeto bacana lá, mas não começou ainda e não dá para correr lá não, porque a pista é de concreto e tem o campo, tem 2 campos, tem uns campos atrás, não dá para fazer a volta completa. Não dá para fazer a volta completa não, né? Então, resumindo, pista então são 2 pistas. São duas. Então precisa ver se consegue o projeto lá de Caio Márcio para... E o que tu sente, Zeca, quando o pessoal, a federação, alguém tem que terceirizar a culpa de alguma coisa. Uma prova ou um evento de atletismo. A federação podia resolver isso, a federação podia aquilo. Como é que tu vê isso? Porque as pessoas geralmente não sabem não tem conhecimento, né, do que está acontecendo internamente dentro da federação. A verba que vem, que diz que a CBAT deve encher a federação de verba, né? As federações ela têm um grande problema, porque pelo menos no atletismo acontece isso. A gente só tem uma verba, aliás, 2 fontes de recursos. Uma que é a verba que vem da Confederação Brasileira, que é um valor que só dá para fazer o campeonato estadual. E é destinado para isso. E quiçá levar o povo para os estaduais, os Norte-Nordeste. Não dá. A gente tem que ter recursos. Aí a outra fonte são os permits da corrida de rua. Então a gente tira do permit, junta para levar, né? Por exemplo, no ano passado, em 2022, a gente foram 4 Norte-Nordeste, um em São Luís, um em Teresina, um em Fortaleza e outro em Recife. A gente levou os 4 com recursos da federação, não teve apoio institucional nenhum, né? Agora a gente vai levar os ofícios para tentar, porque com pandemia, não sei o que, cortaram recurso e tal, e a gente teve federação no Brasil que não levou, porque não tinha dinheiro em caixa para poder bancar, porque não tinha recursos, fontes do Estado, né? Enfim, patrocínio.
Então, agora nessa ida dos melhores do ano para São Paulo, eu conheci lá o Joel, que é o presidente da Federação Paulista, o Gerro já conhecia, que são duas federações do Ceará e de São Paulo, que são duas federações que estão na frente das demais, porque eles já funcionam como empresa mesmo. Né? Quer dizer, tem projetos, tanto projetos governamentais e como projetos privados, né? Com empresas privadas. Então, eles recebem muitas fontes de recursos extras que possibilitam ter salários, os dirigentes têm salários, eles trabalham lá, têm sede própria. Então, se dedicam... entendeu? É uma empresa mesmo, todo mundo trabalha em prol da federação. Mas isso leva muito tempo para fazer. Tu ganha né? quanto a federação? A federação não ganha nada, não tem dinheiro nenhum, a gente ganha aborrecimento. Estresse. Mas, assim, isso, o lado de você ver, claro que tem os problemas e tudo, mas ver a coisa funcionando e ver as crianças ali felizes, isso já nos é um banho de tranquilidade. Então, é por isso que a gente, pelo amor mesmo ao esporte, a gente continua. Mas a gente quer fazer com que a federação lá na frente se torne uma empresa também. Tanto que a gente contratou uma empresa de gestão, que é a Gestão de Ouro, lá de Santa Catarina, para dar o norte para a gente começar a encaminhar, enveredar então, vocês estão profissionalizando a gestão. Profissionalizar a gestão, para que a gente ganhe salário. Né? Os próximos presidentes, os próximos dirigentes. Eu sei que na minha não vai chegar, porque está muito em cima, falta só um ano e pouquinho para mim. Mas os próximos, possivelmente, a gente vai ter que entregar a federação realmente com cara de empresa. Você falou agora que geralmente que está... A gente não pode negar que está sendo até uma fonte para ajudar, até nos projetos da federação, são os pérmitos das corridas de rua, não é isso? Como é que tu vê hoje? Tu falou que organizou lá atrás, são 3 provas, né? Tá branco ou isso? Não. Foram 8. 8 provas. Como é que tu vê hoje esse boom das corridas de rua de uma pessoa? Esse boom já estava meio acontecendo, né? Antes da pandemia, né? Antes da pandemia já tinha bastante corrida. Aumentou, claro, pela pandemia, né? Surgiram novos organizadores e melhorou bastante. Mas desde, acho que 2020 já tinha bastante corrida, né? A pandemia foi quando? 2020? 20, né? Então 2019. Foi em março de 2020 já começou a crescer. A pandemia, né? Começou em março de 2020. Então em 2019 já tinha bastante corrida, né? Tanto que em março, acho que foi em março que a última corrida, não foi? Foi a da Rede Farma. Da Rede Farma. Aquela última aí já fechou tudo, blá, blá, blá. Mas já estava com ótimas corridas acontecendo. Claro que não estava com o volume que tem agora, mas já tinha bastante corrida acontecendo. E aí, agora tá bom. João Pessoa, para Paraíba em si, já está com... Quantas corridas tem hoje, João Pessoa? Quantas corridas tem hoje, João Pessoa? Bom, eu conto pelos pérmitos. No ano passado, foram 57. 57 pérmitos. Com pérmitos. Porque tem umas que não pediram, teve algumas que não. Foram clandestinas, que aí a gente vai tentar... Não é tentar convencer os organizadores a terem o apoio da federação, porque isso é lei, né? Agora, a corrida dele ser uma corrida legal do ponto de vista jurídico e, com isso, ter o atrativo e ser profissional. Porque você fazer uma coisa clandestina por qualquer outra coisa não é coisa... Não é legal, não. Não é, você está trapaceando alguém, né? E legal que é um mercado, né, Zeca? Se tem corrida é porque tem corredor. Se tem corredor, tem assessoria. Se tem assessoria, tem alguém que compra tênis, tem alguém... Então, a gente vê que é é uma cadeia. É uma cadeia que... Cadeia produtiva. Tem um cara que grava o vídeo quando quer, quando não vai manso, quando tá tranquilo. Ganha todo mundo, cara. Ganha todo mundo. É uma cadeia produtiva. Né? Um negócio que gira é assim. Você ganha. Então, nem sempre ganha. Mas é o negócio. O negócio é assim. Ora você tem lucro, ora você tem prejuízo, né? Se tivesse só lucro, era uma maravilha, né? Mas, enfim. Então, é isso, cara. Aí eu, como sou um cara muito metamorfosiano, igual Raul Seixas, né? Metamorfose ambulante. Eu tô sempre colhendo coisas assim, quero experimentar.
sempre fui cobaia de Deus, como dizia Cazuza, né? Sou cobaia de Deus. E aí eu, na internet, seguindo os combeiros e tal. Que Sim, agora a Zecacombi, né? A Zecombi eu tô aí. A Zecombi. Muitas histórias, a Combi Poética agora, né? A Combi Poética? A Combi Poética, que eu escrevi o livro de poesia, tô terminando o outro. Terceiro? O segundo em poesia, né? Segundo poesia. Aí eu pretendo lançar ele daqui a, sei lá, uns 2, 3 meses. Tem mais uns tempinhos para terminar. Eu queria fechar em 100. Tem 81 poesias escritas. 81? O primeiro, que foi Inquietações, tem 73, 74. Mas eu queria fechar esse com 100. Vou ver se eu consigo. Agora, nesse primeiro semestre. E qual o próximo? Eu já falou de federação, assessoria de corrida já. Qual é o teu projeto agora, Zeca? Então, aí, como eu já consegui tudo que eu queria com a corrida, né? Já corri corrida de trilha. Já corri 16 maratonas. 16? É. Tá até com a da Disney aí, né? Estou aqui com a da Disney, porque uma das coisas boas lá, que a organização é fantástica, essa aqui eu lembro que eu corri e vi Adriano Bastos, né? Ganhou 8 maratonas da Disney. Ele cruzou assim na frente. Eu ia no pelotão lá atrás e ele passou. Aí, a camisa, pra você ver, dura. Ela não é a camisa de corrida, lógico. Não, você tá vendo que não é, mas... tipo a finish, né? A camisa finish bacana, vale a pena. Mas isso me permitiu conhecer quase a América do Sul toda, né? Correndo, indo para as maratonas, Europa, Estados Unidos, enfim. Então, cara, já consegui tudo que eu queria, né? Não quero baixar tempo, não quero mais nada. Para mim, chegando agora, nesse ano, 2023, que eu completo 60 anos, eu não quero saber de competição. Competição, para mim, não quero competir em natação. Natação ainda meu filho nadando, competindo, babá. Aí eu entrei também, porque eu ficava só assistindo ele. Aí o professor Valberto, vamos treinar aqui no Mastro e tal. Aí eu comecei a treinar. Aí fui para Aldenora, comecei a treinar. Daqui a pouco estava lá envolvido, participando de Norte-Nordeste natação, ganhando. Rapaz, eu cheguei a ser o 10º melhor nadador de 100 metros, aliás, 50 metros livre, cara, do Brasil. Aí eu treinei 2 anos, já estava igual com os caras aqui, nunca pararam de nadar, né? São master hoje, da mesma faixa etária, mas que nunca pararam. Os caras aqui começaram novinho e continuaram. Estão lá no meio ainda. Estão lá no meio. Puta, aí eu não quero mais competição. Eu quero só curtir. Aí comecei a seguir, além dos combeiros, de curtir, de surfar, de viajar na Kombi, etc. Lá em BF, Aí eu conheci um cara que eu estava dando aula, dando treino lá na ZK, indo de bicicleta. Lá no Busto Tamandaré, quando eu já estava me preparando para ir embora, ele encostou pedindo informação onde tinha uma loja de bicicleta. Eu fui explicar. Aí olhei para aquela bicicleta cheia de troço, alforje, cheia de coisa. Uma bicicleta velha, lotada de coisa. Eu falei, cara, tu tá vindo de onde? Eu estou vindo do Rio Grande. Rio Grande do Norte? Não, Rio Grande do Sul. Aí, caramba, peraí. Vem cá, posso fazer um vídeo? Como é teu nome? Cristiano, tá? Comecei a... Aí peguei o Instagram dele, fiquei seguindo ele. Aí o bicho segui, foi até os Lençóis Maranhenses, depois subiu pro norte, Acre, não sei o quê, foi pro Peru, foi pra Bolívia, foi pra Colômbia. Deu uma volta na América do Sul. Tá voltando aí, Aí depois eu comecei a seguir outro, aí segui um cara chamado Beto Ambrosio, que esse era fotógrafo profissional e fez uma viagem de 2 anos e 8 meses e percorreu 17 países na América Latina. Aí comprei o livro dele e me encantei. Vou fazer um negócio de bike desse agora. Eu vou fazer um negócio de bike, eu sou doido. Aí a primeira viagem eu vou fazer no dia 6 de maio, 600 quilômetros de bicicleta para Juazeiro do Norte, no Ceará. João Pessoa, Juazeiro. Essa é a expedição JJ. João Pessoa, 6 dias, a média de 100 quilômetros por dia. Tô treinando, já assei a bunda, mas é isso mesmo, cara. Pedal. Domingo a gente pedalei 89 quilômetros do sol quente para matar. Mas é isso, eu gosto de desafio e tô aí, tô curtindo. Tá curtindo, esse é que importa. Zeca, meu irmão, muito obrigado, agradecer você. Por a gente aqui, a gente tem assunto para conversar até, tem muita história para contar, muita resenha. Como eu falei, a satisfação ter você aqui com a gente, Pode Correr que a gente criou, é justamente contar as histórias das pessoas que estão... Porque às vezes os caras vê só o professor da assessoria, não sabe a história que o cara tem por trás para estar ali, ou o atleta que está correndo, a gente não sabe as histórias. A gente criou hoje para divulgar, para botar realmente essas histórias para que sirvam até de exemplo e inspiração para as pessoas. Claro, principalmente para quem está começando. Para quem está começando. Então, muito obrigado a você. Fica as suas considerações finais aí para que a gente
Beleza. Eu agradeço demais, Eli Carlos e Zang, pelo convite, né? Estar aqui nesse estúdio maravilhoso, muito bem decorado, por sinal. O Zang não é decorador, É nada. arquitetura total, viu? Show de bola, bacana. A iniciativa, né, dessas entrevistas, desses blogs, isso só tem a engrandecer o esporte como uma mola propulsora, como um veículo, né, de comunicação. E aí é isso, velho. Esperamos contar com a contribuição de outros profissionais para que a gente fortaleça. A gente quer trazer Pedrinho depois aqui, trazer o pessoal, o Rossini, quem quiser. A gente tem um espaço aqui para marcar, para falar sobre corrida e realmente, às vezes, tem gente que acha que corrida é só aquilo da assessoria, né? Chegar lá, treinar, mas não sabe, como você acabou de explicar, a ciência que tem por trás, né? Sim. E o que tem ainda por vir nas corridas, porque tudo tem a sua evolução, tem o seu crescimento. E acho que a corrida não é modinho, que abriu faz 17 anos a assessoria. Né? Então só vem a crescer. A gente está com um grupo muito bom, né? Assim, tanto as assessorias fazendo um bom trabalho, como os organizadores de corrida, né? O pessoal do Trail Run, né? Tá bacana. João Pessoa, a Paraíba em si tá bem, nesse segmento tá com força total. Eu acredito, assim, você olhando para outros estados, a gente vê que a gente, por ser um estado pequeno, a gente está fazendo um trabalho bem promissor. E é isso. Eu espero ter contribuído. Estamos lá, estamos juntos. Qualquer coisa. Se quiser treinar no ZK, como é que faz? Diz aí. ZK é só aparecer lá no Busto Mandaré. Aliás, pode entrar lá no nosso site, zksport.com.br, ou no Instagram, zksportpb, @zksportpb. Tem lá as informações. Qualquer coisa é só ligar que a gente dá as informações. Tá lá. Vale. Quem quiser, quiser também fazer o desafio dos 600, ainda. Tamo junto. Se já pedala, pode começar. É isso aí, pessoal. Pedir a vocês, agradecer a Zeca, como eu falei, né? Antes disso mesmo. É uma satisfação a gente conversar. A gente às vezes conversa bem. Eu chego lá na base para fazer meus treinos. Hoje eu não treino mais com o Zeca. Eu treinei acho que 10 anos com a Zeca. 10 anos, 9 anos com a Zeca. E hoje chego a fazer meu treino e fico conversando. Eu demoro mais conversando com o Zeca do que treinando. Mas é isso aí, pessoal. Eu pedi a vocês que antes de encerrar, que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem. Como é que é, Zeca? Outra? Ative o sininho. Sininho, né? Ative o sininho. Que é com isso que a gente pode realmente estar criando mais conteúdos para vocês. Agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores, a TR Crona, a Race 83, a Pace 4, Divina Terra, a Zang Studios, ao Zang Studios. Dizer a vocês que dia 12 agora de fevereiro vamos ter a corrida do Hospital Laureano. O hospital é uma corrida por uma boa causa. Vamos ter também agora dia 4 de março a Ultra do Peixe Boi, né, Zeca? A Ultra do Peixe Boi também foi criação de Zeca lá atrás também. E hoje ela virou uma corrida e vai ter atleta de seleção, vai ter... Tá com index por MTTB, tá? Então, que vocês possam também compartilhar isso aí. Pessoal, até o nosso próximo Pode Correr. Um abraço a todos. Valeu!